E aí, rapaz? Fala, seu Lucas. Obrigado, cara, por me atender sempre tão prontamente assim. Ah, no worries. Faz bem pra mim também. Cara, eu tô preocupado, do jeito que eu te falei lá. E aí eu queria saber o que você tem. E assim, vou explicar por quê, né? Tem uma amiga de infância que foi a Vanessa. A Vanessa me apresentou o Renato e a Carol. Foram meus dois primeiros alunos na IG. Uma seguradora grande. Aquela que deu aquele problema em 2008 lá nos Estados Unidos. Uhum. Na época ela estava escondendo o nome e chamava Chartes. E aí o Renato me trouxe Anderson, Meire, Braz. E aí assim, meus alunos foram crescendo em PG. E eu tava cagando de medo de voltar do Japão sem absolutamente nada. Carreira nenhuma e emprego nenhum em prospecção assim. E aí quando eu fui ver, cara, eu tava com uns 30 alunos e estava bem consolidado e querendo me especializar nisso. Acho que assim a Vanessa ela fez muito mais do que me apresentar os dois. Ela criou toda uma rede de apoio, me indicou, encontrou a República, onde eu primeiro fiquei quando eu cheguei aqui. E é uma pessoa a quem eu sou muito grato. Ela me inventou de casar com um finlandês, Entendi. fez um filho com o cara, tá lá e agora temos tropas russas na fronteira. E aí, o que a família dela diz? Tá tudo bem, vocês estão exagerando, tipo, não vai acontecer nada, a gente tá pra entrar pro OTAN, e aí vai estar tudo certo. E cara, Ai, meu Deus. Tá. assim, então imagina o desespero dela, que é uma pessoa que tem discernimento, que acompanha as movimentações do mundo, olhando para os finlandeses e vendo que os caras estão na Disney, assim, eles literalmente estão. O povo finlandês não é um povo que fica seguindo o canal de YouTube do mundo inteiro como o brasileiro fica. Eles não ficam lendo noticiários de vários países como a gente fica. E eles são muito crentes no governo deles e eles têm certeza absoluta de que o governo vai resolver todos os problemas para eles. É, como que a gente tranquiliza ou como que a gente mobiliza ela? O que você Nossa, sabe sobre isso? é difícil, é difícil. É normal eles terem essa sensação, porque meio que sempre foi assim, né? Tem muito tempo que não tem um conflito armado, nada Sim. nem perto disso. Então, não sei. A gente pode começar pela questão da embaixada que eu mencionei no nosso vídeo. Aham. É, primeiro, o que é uma embaixada, né? Para que serve e por que ela é importante? Ela é um pedaço do território de determinado país dentro da Finlândia, certo? Aham. Aham. Então, enquanto a Finlândia tiver uma embaixada russa, uma embaixada chinesa, uma embaixada americana, e as pessoas tiverem pessoas trabalhando lá, nada vai acontecer. Por ser parte do território desses países, eles estão sujeitos às leis desses países também. Aham. Uma das maneiras de você fugir da Coreia do Norte, por exemplo, é você conseguindo pisar na. No Você dá o território da embaixada. touchdown. Aham. Você dá o touchdown no território da embaixada da Coreia do Sul dentro da China. Tem uma série Entende? de Muitos coreanos fazem filmes isso. 007, 007 sobre isso. O cara correndo insanamente dentro da cidade e aí ele consegue chegar na embaixada, porque aí ele não pode mais ser morto, não pode ser preso, porque senão você gera um problema diplomático ali, né? É, exatamente. Dá para começar uma guerra fácil, fácil, acabando com a embaixada de outro país. A Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha através da embaixada, está no discurso do primeiro-ministro britânico da época lá. Então, enquanto a inteligência desses países acharem que o conflito não vai escalar, eu acho que ela não precisa se mobilizar ainda não. Eu lembro que você, logo quando as tropas entraram, você falou assim, olha, eu vi quando a embaixada saiu da Ucrânia, eu já entenderia que aquilo era um excelente alerta para eu também sair dali. E aí, Uhum. assim, ela começou a seguir e sim, vai fazer isso. Agora, eu vou fazer umas perguntas bem loucas aqui, né? Você acha Uhum. que seria interessante, seria do interesse da OTAN que a Finlândia fosse tipo o Havaí, onde a Marinha estava lá com os navios em Pearl Harbor? Explicando, né?
a minha viagem, né, o meu delírio. Nada me tira da cabeça que os Estados Unidos colocou tropas lá no Havaí, não para que ele tivesse um canal para chegar no Japão, mas porque ele queria o pretexto perfeito para ele iniciar uma guerra. Os japoneses que tinham as informações que a marinha estava aqui, ele falava, bom, se o cara está aqui, não é para atacar a Alemanha que ele está com a marinha aqui. Então, para a gente Uhum. se defender, a gente vai ser o vento divino, a gente vai ser o kamikaze que salvou o Japão dos mongóis, da frota da marinha da Mongólia. Então, a gente vai afundar esses navios. E aí foi um ato de guerra que fez com que tudo o que veio depois fosse justificável e que eles pudessem jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e fosse completamente justo ao ponto de toda a opinião pública, porque afinal de contas o Japão foi tão cruel a ponto de atacar os Estados Unidos. Ninguém falou Havaí, né? Todo mundo falava Pearl Harbor assim, Aham. Estados Unidos, né? Não deixa de ser o território, mas ok, existe uma grande diferença entre você atacar a marinha no Havaí e atacar na Califórnia, por exemplo. Sim. Você acha que a entrada da Finlândia na OTAN, deixaria o Putin numa situação de cheque, em que para ele manter o pouco que resta da imagem dele, ele precisaria fazer um ataque ali para testar finalmente a OTAN? A minha maior preocupação assim é essa, e o quanto, qual a probabilidade disso acontecer e o quanto a OTAN estaria disposta a defender a Finlândia. Eu estou fazendo assim umas perguntas bem de leigo mesmo, porque realmente eu não manjo nada aqui, tá certo? Não, não. Mas são as perguntas certas e parte dessas dúvidas eu também tenho. Porque é aquilo que eu te disse, velho. A OTAN nunca foi testada. Sim. E a entrada da Finlândia na OTAN foi meio que o Putin que empurrou. Então eu não sei se. Eu não sei se era interesse dele desde o início comprar uma guerra com a Ucrânia e com a Finlândia. Eu sei lá. Porque quando um país. Quando alguém dá de maluco assim, que sai atacando todo mundo, a tendência é que antes dele atacar, mais pra frente, se ele acabar, vamos dizer que a pior das hipóteses aconteceu, ele acabou atacando a Finlândia. Mesmo que não esteja na OTAN, alguns países vão começar a revidar em Moscou, entendeu? Sim. E aí é pra dar uma merda federal, E sem mundial. rola uns papos de que eles estão na campanha interna deles dizendo que a Terceira Guerra já começou, né? Dentro da Rússia, você tá falando. Isso, dentro da Rússia tá rolando assim, notícias de que a Terceira Guerra começou, embora os russos leiam isso e falem, né, os caras estão... Calma, é importante o que está sendo dito dentro da Rússia. Eu não tive tempo de acompanhar esse tipo de coisa, a esse ponto, assim, essa semana. Mas, para fora, o que é que tem chegado aqui na mídia ocidental? Que o Putin está ameaçando com armas nucleares a Finlândia e a Suécia se entrarem na OTAN, certo? Aham. É muito importante saber o que ele está falando lá para dentro da Rússia, porque aqui fora ele pode parecer fraco, entendeu? Lá dentro não. Se lá dentro ele estiver dizendo a mesma coisa, é para ficar de cabelo em pé. Porque, assim, o meu professor lá, ele me dá poucas brechas para falar sobre essas coisas, porque ele realmente não confia na segurança e na privacidade dele. Uhum. E Deixa eu ver se eu acho o aí, jornal russo. ele assiste jornal russo e ele realmente acha que usando tipo Skype, ele realmente acha que usando VPN, que as pessoas podem estar escutando e que ele pode ficar 15 anos na cadeia por alguma coisa que ele Mas fale. Imagina ele tá conviver com esse certo. medo. Não, primeiro, ele tá certo. Imagina que O desgraça problema é conviver esse. com esse medo. Imagina ser a Anitta e não poder bloquear o Bolsonaro. Pois é. Né? Pois é. Então a gente tem o cara ele me deixou escapar isso. Não podemos dizer a palavra com R. Não, desculpa. Uhum. Não podemos dizer a palavra com W, porque afinal de contas não existe isso acontecendo. O que está acontecendo é uma Operação operação militar. especial de libertação, né? Sim. Uma operação especial de libertação. E aí ele diz, ao mesmo tempo que estamos sendo levados a acreditar que a Terceira Guerra está para começar.
E aí quando eu pedi para ele me falar mais sobre isso, ele falou, não, não quero falar sobre isso. E aí eu respeito ele completamente. Uhum. Aí, assim, enquanto eu estava dando aula, eu acho que na sexta-feira, eu estava passando por um site de notícias em que dizia, em que vinculava-se a notícia de que a Terceira Guerra estava prestes para acontecer, mas como eu estava em aula, obviamente eu não entrei no link, e agora eu perdi o link, não lembro onde eu vi isso. Então eu também não tenho nada de substancial para dizer, a não ser essa impressão que eu tive. Uhum. Agora, meu, como que como que a distribuição da Finlândia lá? Porque assim, por terra não dá e essa concentração demográfica ela é muito grande. E aí se rolar vai ser um ataque aéreo. E se rolar um ataque aéreo vai ser devastador, né? Vai. Como que é a distribuição do país? Quais são as maiores cidades e por que ele não consegue entrar lá com o exército? Da Finlândia, você tá falando? Sim. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. É porque a Rússia já tentou tomar a Finlândia, sabe, né? Não, não. Acho que, Sou muito não sei leigo se de foi Finlândia. no meio da Segunda Guerra ou no fim da Segunda Guerra, o maluco do Stalin colocou o pé lá dentro. Ele tomou parte. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. Tomou um pedaço do território, mas Aham. no geral perdeu, porque o objetivo era tomar tudo. Porque por terra é embaçado porque, enfim, Ativar o relevo disso aqui. Não, acho que não é embaçado não. Não sei se é embaçado não. Tem alguns centros populacionais, mas a população da Finlândia é pequena. sim. Não é tão difícil não. Levar a Finlândia. Eu acho que se levar o sul aqui já era. E é justamente de onde sairiam as tropas de São Petersburgo, que é o segundo maior grande centro populacional da Rússia. Sim. Então, Então a sei Rússia ela lá. está basicamente concentrada em Moscou e São Petersburgo. São Petersburgo tá com muito fácil acesso aqui a Helsinki, né? É. Eu não sei, eu não tô acreditando tanto assim na Rússia, não, que ela vai escalar o conflito a esse ponto, porque tem muita coisa para fazer, é um problema muito grande e eles já estão com problema suficiente na Na Ucrânia. Ucrânia eles já estão com problemas suficientes. O problema é se a OTAN ela não teria o interesse de trazer a Finlândia para dentro, justamente porque acredita que o Putin não vai ser doido. E nessa Uhum. de não ser doido, de ver se ele não vai ser doido, o meu medo, cara, eu tô com uma das minhas melhores amigas lá e de repente a OTAN ela quer trocar o cara com população alheia, né? Aham. Porque, assim, uma coisa é o cara trocar com a Alemanha, com a Polônia. Uma coisa é a OTAN trocar com um povo que já está na OTAN há muito tempo. Certo. Outra coisa é Finlândia, vem pra OTAN e no dia seguinte cai um bombardeio lá. Soldados alemães, Não, mas franceses. calma. Lembra que eu te disse que a conversa seria outra se os russos invadissem a Ucrânia e encontrassem soldados americanos, britânicos lá dentro? E você tem tropas da OTAN na Finlândia? Tem. Isso é Inclusive muito. fazem exercício militar regularmente. Inclusive para avisar o Putin que eles estão ali, entendeu? Aham. Eles não integram ainda, porque normalmente é um processo de anos. E a população da Finlândia estava contra, majoritariamente contra. Por que você não quer gastar com segurança se você não acha que tem uma ameaça de verdade batendo na sua porta? Isso. E agora Porque talvez você eles queiram. tem que investir 2% do PIB, coisa assim, para você entrar na OTAN. É um dos requisitos, entendeu? Então a população não estava afim, não tinha muito porquê. Eles sempre tiveram uma posição muito pragmática, nunca defenderam lado nenhum. A Suécia, a mesma coisa. Inclusive, eles são ricos por causa disso. Aham. Não tiveram muito gasto assim em Segunda Guerra. A Suécia, principalmente, né? A Suécia não teve nada. Aham. A Suécia entregou os judeus à Alemanha e assinou o acordo lá de não me invada e ficou por isso. Por isso eles estão bem até hoje. Você lembra quantos judeus quando entregue? Você... Faço ideia. Faço a menor ideia. Não, tranquilo.
Curiosidade só. A Vanessa, ela tava conversando com o sogro dela. O marido acha que não vai acontecer nada. E o sogro, ele falou assim: o único problema seria se a Finlândia não entrasse para a OTAN. Então, essa é a opinião de um cara que assiste Jornal Nacional da Finlândia todos os dias. Então, na cabeça dele, o problema seria se a Finlândia não entrasse. Então, eles realmente creem que, uma vez que a Finlândia entre para a OTAN, o problema deles vai estar resolvido. E isso diz muito, porque o sogro dela, ele é o típico cidadão finlandês, né? Então, Aham, dá para tirar ele como amostra, assim, do que o pessoal lá tá pensando. entendi. Entendi. Tá. Tem. Para além disso, ainda tem a questão da se a OTAN ainda vai existir depois desse tempo. Porque, assim, explicando o que é que eu disse, quando eu digo que o Putin empurrou a Finlândia para a OTAN, Aham, é o tipo de coisa que acontece, tipo, você não gosta de política, certo? aham, Você tem um vizinho muito fanático aham. de direita, bolsonarista. Aí toda vez que ele te vê na rua, ele fica te chamando de comunista, porque você não gosta do Bolsonaro. Você disse que você vai votar no PT, sendo que você nem gosta, você não tá nem aí pra isso, sabe? Aí ele te chama tanto de petista que você acha ele tão bizarro Que aí eu voto no que você Lula acha, agora eu vou votar em no forma Lula de mesmo, só pra protesto. irritar esse palhaço, Aham, entendeu? entendi. Esse tipo de coisa aconteceu na Finlândia. Eles eram contra a adesão. Isso eu vi em outro canal de YouTube, no Hoje no Mundo Militar. Ele estava mostrando pesquisas na Finlândia. Aí a maioria da população estava contra, e depois que o Putin invadiu a Ucrânia e ficou ameaçando a Finlândia e Suécia, Aí eles aí eles falaram, passaram a vamos. ser a favor, entendeu? Aham, aham. E para além disso, falando assim da composição da OTAN, é basicamente Estados Unidos e uns caquinhos, certo? Aham. Só que esses caquinhos unidos dá quase metade de um Estados Unidos, então eles ainda têm relevância, certo? Aham. Os maiores integrantes dessa, os maiores contribuintes da aliança, além dos Estados Unidos, são França e Alemanha. Não sei se você está acompanhando, tá tendo eleição na França agora. E o Bolsonaro vai ganhar na França. E o Bolsonaro francês quer tirar a França da União Europeia e da OTAN. Aham. Ah, que maravilha. Entendeu? É, daqueles conceitos que eu falei no nosso E é, último papo de e é, engra- realismo e idealismo. e é engraçado que a França, ela tá. Pra gente parar de falar mal de brasileiro, né? Porque a gente fala mal de brasileiro, que brasileiro é burro, que se divide, que fica brincando por causa de política, Esquece, que a não sei o França é quê. completamente maluca. Então, sai Então, daí. a Inglaterra, Steve Bannon devastou e a França, idem. Então, assim, você não tem um lugar que está escapando disso hoje, né? Não. É a guerra de narrativa na prática. E a gente tá vendo consequência disso agora. Meu Deus, cara. E assim, daquele negócio que a gente. Daqueles conceitos que a gente abordou, de realismo versus idealismo, o mundo estava caminhando na direção do idealismo. A Aham, OTAN existe, a gente financia, mas ninguém se importa. aham. Ninguém fala em OTAN, sabe? O que a gente fala é Estados Unidos, guerra, Irã-Iraque, fala de Oriente Médio, que é onde ainda tem guerra, porque guerra boa é guerra longe, certo? Então, porque enquanto a guerra é do petróleo, para deixar o petróleo barato e tá morrendo os caras que eu não acho que são seres humanos, porque é Isso, paquistanês, iraniano, iraquiana, tá tudo bem, mas agora tá morrendo loiro, né? Então, pera. E muito isso. perto da minha casa. Exatamente. A humanidade, entre várias aspas, está muito bem obrigado, então a gente só tem que cooperar, a gente só tem que Aham, fazer comércio. A nossa guerra aqui é comercial. Estados Unidos e China em guerra comercial e Rússia no meio. aham, Com a OTAN desmantelada, ou a OTAN sem moral, a OTAN que não responde a ataque, com a União Europeia desmantelada e numa corrida armamentista, não se sabe, o futuro é mais incerto que, sei lá, sei lá. Sei nada, os internacionalistas estão completamente perdidos também, sabe? A gente tá um passinho à frente da galera, tem mas mais informação. além disso, É só igual isso. A gente economista com não tá dólar, só. né? É igual economista com dólar. Manja muito mais de economia, mas não faz ideia de pra onde que o dólar vai, porque é impossível prever. Exatamente, exatamente. Às vezes compra até Bitcoin, esses economistas aí. Cara, eu não estaria tão preocupado
se não tivesse uma questão tão pessoal minha lá. É, mas quando você para pensar, é, assim, posso estar falando besteira, mas a Rússia ela entrou na Ucrânia para, primeiro, tentar mostrar poder, segundo, conquistar um território que interessa muito. Então ela quer ocupar o território e ela quer um certo domínio e ela quer desolar o lugar. Na Finlândia, ele não tem interesse de ocupar nada. Mas talvez ele tenha interesse de mandar uma mensagem do quanto ele está disposto a se engajar numa guerra que envolva destruição para manter a palavra dele. E aí o meu único medo, bom, estou repetindo isso pela quinta vez, eu acho já, né? É a OTAN querer trocar com a Finlândia. Porque assim, se a Finlândia entra para a OTAN e a OTAN esfrega na cara do Putin, aí seu bosta, a gente está com mais um país agora, vai fazer o quê? Acho que vai entrar. Que ele vai fazer? Ele vai jogar uma bomba na Polônia? Ele vai jogar uma bomba na Alemanha? Não, ele vai jogar na Finlândia. Mas para ele causar um impacto, ele vai ter que acertar uma das grandes cidades lá. E não vai ser pequeno, porque não vai ser uma desmilitarização da Ucrânia. Na Ucrânia, ele tem que pegar leve, porque ele tem que dar a entender para o povo dele que ele está desmilitarizando e que ele está alvejando somente alvos militares, porque os ucranianos são Rússia. Ele tem que manter essa retórica e isso resguarda a vida de muitos ucranianos. Se ele atacar a Finlândia, não vai ser para isso. Vai ser para uma demonstração de poder. Agora, se você quer demonstrar poder, você vai matar meia dúzia de militares? Não, cara, você vai desolar uma cidade de civis. Então, o meu ponto é, quando a Rússia ela entrou de tanque de guerra na Ucrânia, os caras de Kiev tiveram tempo de ler no jornal, falar, meu Deus do céu, tomar café da manhã, pensar o que eles iam fazer, decidir, é melhor a gente sair daqui, colocar tudo no porta-malas do carro e sair e pegar um trânsito quilométrico. Isso tudo com alarme tocando, né? Com alarme tocando, e os caras falaram, porra, tem um tanque de guerra que acabou de entrar no meu território. É a mesma coisa de sair uns tanques de guerra de Sergipe falando que vai atacar São Paulo. O paulista, ele não vai pegar o avião hoje. Entende? O problema é que na Finlândia não vai ser um tanque de guerra querendo ocupar o lugar, vai ser uma ogiva. Então, de acordo com o Putin, é isso. Então... E o problema é, a gente tá colocando a gente colocaria o Putin de fato a teste como ele não foi colocado no caso da Ucrânia. E aí sim seria o que eu estou querendo dizer aqui é que de graça a Finlândia ela poderia ser o fator decisivo, ela poderia ser a trucada final, né? A revelação de cartas, porque o Putin ia ter que provar o quanto ele está falando a verdade nessa ideia de impedir o expansionismo da OTAN, e a OTAN teria que cumprir a palavra dela de defender todos os membros dela. Só que até aí você já perdeu cidades, né? Porque o primeiro movimento ele seria do Putin. Então, quanto vale para um finlandês hoje ele queria assistir essa briga de dentro da Finlândia? Esse é o meu maior Não medo. vale. Não vale. É aquilo. Conselho para sua amiga que tá lá, que ela já entendeu e já disse que vai fazer isso, vem para o Brasil, que tem um safe space para ela aqui, porque ela é brasileira e o Brasil é mão aberta demais, vai abraçar todo mundo que ela quiser trazer, que ela conseguir. Okay. Mas que ela dê esse conselho para essas pessoas, porque o termômetro justamente são as embaixadas. E na hora que uma embaixada americana vazada aí, ou principalmente na hora que uma embaixada russa vazada aí ou cortar completamente a comunicação, pode fazer mala. Entendeu? Porque parece que a OTAN está decidida e parece que os parlamentos dos respectivos países, Finlândia e Suécia, estão indo muito nessa direção. Teve encontro com as duas primeiras-ministras aí que... O problema é que quando entrar já vai ser tarde, né? Quando entrar você não sabe se vai ter tempo para ela ir comprar passagem para sair do país. É isso, mas se eu tivesse que apostar dinheiro nisso, eu apostaria que nada ia acontecer. Eu acho que é blefe do Putin. Entendeu? Mas eu te mandei um vídeo aí. Nem precisa assistir o vídeo. É só... isso aqui é do canal oficial da OTAN.
E eles mandaram isso aqui dia 14 de abril, tem 3 dias agora. Por que é que eles deixaram 2 bandeirinhas vazias ali embaixo? É pra colocar a Finlândia e a Suécia daqui a alguns meses, entendeu? Então acho que na prática, a Suécia e Finlândia não estão na OTAN por questão burocrática só. Mas já tá. Tem tropa lá dentro, eles já contribuem com alguma coisa, já contribuem com grana, contribuem com território, e a população é a favor e o parlamento está indo nessa direção. Acho que não tem, para evitar isso, não tem nada que o Putin possa fazer, a não ser escalar o conflito da noite pro dia. E ele não vai fazer isso com a embaixada dele lá. Ele vai tirar toda a inteligência dele, porque aquele negócio que eu te disse, ONG, embaixada e consulado só tem espião. Entendeu? Ele não vai sacrificar a inteligência do país dele pra acabar com a Finlândia. A não ser que ele faça isso às escuras. Tipo, sabe? Eles vaziem a embaixada sem falar nada. Aí é perigo, mas sei lá, ele tem que ser muito, muito louco, doente. Tem que ser mais louco do que o que ele já fez até agora. Entendeu? E se ele for louco a esse ponto, aí o que acontece no dia seguinte? Aí é bomba em Moscou. Não sei. Não tem como adivinhar. Então, é essa incerteza que me mata, cara. Porque, afinal de contas, se você tá morando lá hoje, não é só apostar com o dinheiro, você tá apostando com a sua vida, né? E se acontece alguma coisa diferente do que você esperava, você pode se ver num país onde todo mundo quer sair e só tem um aeroporto. Exatamente. Então, quantos aviões... E é uma das primeiras coisas que bombardeiam, então... Exatamente. Nem sei se é uma boa ir para aeroporto quando começa o conflito, não. Eu não iria, por exemplo. Cara, e assim, como que você sai se não for de aeroporto? Você não tem como... Você vai pegar o quê? Um barco para a Estônia? A marinha vai estar lá. E se você tenta dirigir para a Suécia... eu não sei o que faria. Olha o tanto de chão que tem para você conseguir chegar na Suécia por terra. Por terra não. Por gelo, né? Por gelo. É loucura. Enfim. Bom, eu queria te escutar em relação a isso. Eu vou tentar... Ela tem lugar para ficar em Portugal, ela tem lugares para ficar por ali e conseguir manter o emprego dela remoto. Perfeito. Manda ela ficar ligada nas notícias sobre embaixada e consulado. Se puder dar uma olhada no que o Putin está falando dentro da Rússia, se tiver algum jeito de ver isso. Eu vou tentar, eu acho que é só. Eu vou tentar me informar melhor. E o que você acompanhou que aconteceu nessa semana aí do conflito? Como que estão os anos? Eu tô vendo só escalada de conflito no sentido de... Escalada militar. Eu tô vendo uma corrida armamentista porque os países estão começando a desconfiar uns dos outros. Tá todo mundo comprando arma ou desenvolvendo tecnologia. O próprio Irã tá fazendo bomba atômica. Todo mundo sabe e ninguém tem nada a fazer contra isso. Não sei se um Mossad da vida está disposto a fazer como fez no Iraque, por exemplo, a inteligência de Israel. Ele pegou jatos militares, atravessaram por cima do Líbano e da Síria e destruíram o programa militar o programa nuclear do Saddam Hussein no Iraque. Não sei se eles vão fazer a mesma coisa no Irã. Eu não faço ideia. Eu sei que o mundo parado do jeito que tá não vai ficar. Como se tivesse acontecendo pouca coisa, né? Mas normalmente o que acontece quando todo mundo se arma até os dentes, alguém vai querer testar, né? E normalmente testa um no outro. Mas isso é mais médio ou longo prazo. Eu diria que uns 5 anos, mais ou menos, deve começar um conflito entre outros países aí. Entre outros países que não a Rússia. Isso. Mas por enquanto quem incendiou o formigueiro, o foco da atenção é o Putin e é para ele que a gente deve olhar. Eu acho que, inclusive para sua amiga, é mais importante saber das embaixadas russas do que das americanas. Porque as americanas se movem baseadas na inteligência, sabe? No que eles conseguem descobrir que está acontecendo dentro da Rússia. E a da Rússia
Para ela é importante que ela descubra o que está acontecendo dentro da Rússia de imediatamente. Não tem intermediário entre a embaixada Rússia e a Rússia. Uhum. Então se ela tiver, se ela souber onde fica, tiver algum vizinho, sabe? E souber que o prédio está desligado todo dia, sei lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito difícil porque é a responsabilidade eu tô falando de outras famílias, sabe? Eu sei lá. Não, Baseado no conhecimento que eu tenho, mas eu tô falando que eu faria, então. Não, claro. Não tem como saber, né, cara? Mas, assim, o mero fato de eu ter conseguido alertá-la e falar sobre ela, do mero acompanhamento da Embaixada Americana, eu acho que já é uma informação que vale pra caramba. Uhum. Enfim, você pode tomar uma decisão de mudar sua vida, de sair de um país onde seu filho está crescendo, e pode não acontecer absolutamente nada e você ficar com aquela cara né, de ter que olhar para a família e escutar um tá vendo de todo mundo que você deixou para trás. Mas Mas é melhor conviver com isso, né? é melhor conviver com isso do que não conviver. Do que tentar fugir quando todo mundo tá fugindo ao mesmo tempo. Exato. É melhor, eu prefiro. Aquelas então, imagens do pessoal no aeroporto no Afeganistão que eu digo. exato. Tá louco. Cara, obrigado pelo teu tempo. E a gente nem ia fazer conversa nenhuma hoje porque tava tendo obra aqui, eu tô espirrento desse jeito. Mas eu acho que já valeu muito enfim, eu precisava conversar sobre isso. Obrigado Tudo mesmo. bem. Valeu, cara. Até uma próxima aí. Valeu.